Bem, vamos então dar início a essa nossa reunião. Esta reunião que é seguramente, das mais importantes do ano. É um fecho de ouro das nossas reuniões científicas nesse ano de 21, com o mais ilustre dos convidados que nós tivemos aqui fora do nosso grupo, que é o Cláudio Gil. Cláudio Gil dispensa apresentações, ele reconhecidamente é um dos médicos mais reconhecidos por quem lida na área de exercício físico no Brasil, especialmente na cardiologia. Então, ele é reconhecido pelos seus pares, ele é uma pessoa que trabalha com coisas muito simples, toda a sua pesquisa, experiência e divulgação é de coisas bastante simples. E o mais importante, o Cláudio Gil é convidado pelas sociedades estrangeiras quando o assunto é exercício, sem que ele participe ativamente de nenhum board, de nenhuma sociedade. Ele é peremptoriamente Cláudio Gil convidado todos os anos, várias vezes, pela Europa, Estados Unidos, Canadá e o mundo afora. Então, reconhecidamente é uma pessoa que merece toda a nossa atenção e o nosso reconhecimento. E ele está propondo, e agora, como o que ele propõe, que é o ponto ótimo cardiorrespiratório, está fazendo parte de publicações de outros autores, mais do que nunca, nós precisamos conhecer essa nova variável, discuti-la, e nada melhor do que conhecê-la através do proponente, que é o nosso querido Cláudio Gil. A palavra é sua, pode compartilhar sua tela, e mais uma vez, em nome do Ushida, em meu nome, depois o Ushida falará no final, eu agradeço muito a sua gentileza, viu, Gil? Muito bem, é um grande prazer estar com vocês aqui nesse evento, né? É uma oportunidade ímpar, sem querer deixar as pessoas um pouco constrangidas, né, Romeu? Mas nossa amizade já vem do século passado. Exatamente. Né? O Ushida também, então é muito bom, tá? Eu me sinto muito à vontade para estar com vocês e vamos ver o que a gente consegue ter aqui de apresentação para que a gente possa fazer aquilo que nos propusemos a fazer. É sempre muito bom, né, a gente ter a oportunidade de fazer uma apresentação sobre algo que a gente efetivamente está trabalhando. Isso é uma situação ímpar, né, porque não é toda hora que a gente tem essa possibilidade. Então, uma variável, embora eu trabalhe com teste cardiopulmonar desde os anos 70, com o professor Maurício Leal Rocha, já são mais de 45 anos nisso aí, a gente pôde contribuir com o corpo de conhecimento. E eu escolhi uma abordagem para fazer com os colegas do Einstein, inclusive considerando que tem pessoas mais novas, para estimular as pessoas mais novas, no sentido que é possível, né, a ciência brasileira é muito boa e que a gente pode fazer coisas bacanas se a gente usa as partes mais superiores da nossa córtex. Então vamos tentar mostrar um pouco disso aí para vocês e tentar deixar um período aí aberto ainda para a gente poder ter alguma interação. Tá? Eu sempre começo com esse conflito de interesse, né, que é o fato que eu faço exercício a minha vida toda, já dei uma volta ao mundo aí pelo Equador correndo, nadando, pedalando, então isso aí faz parte do nosso cotidiano, então guardem a ideia que tudo que eu falo aqui sempre tem um viés, né? O viés que eu adoro e faço exercício intenso regularmente, acredito que fazer exercício é muito saudável, ainda consigo trabalhar e ter o meu sustento e meus prazeres da vida através da minha atuação profissional em exercício. Né? Hoje em dia, quando a gente fala de currículo de alguém, a gente sempre usa a fonte como Publons, que é uma fonte reconhecida pelo Web of Science, em que eles cadastram todas as nossas publicações, nossas citações, índice H, e também uma coisa que durante muitos anos foi muito pouco valorizada e que dá um trabalho danado, que é fazer peer review, né? Revisão para revistas. E eu já fiz peer review para mais de 40 revistas do Brasil e do exterior, e aí acumulo 240 revisões feitas e tal. Quem quiser entrar no detalhamento, usa o QR Code e pode entrar no detalhamento ou então no meu Linktree, onde tem acesso às minhas redes sociais. O que eu programei para essa apresentação para vocês, né? Sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu gosto sempre de trazer alguma coisa nova, eu não gosto de repetir, e às vezes alguém quer dizer, não, esse tema que é fácil porque você já tem a apresentação pronta. Não, nunca existe apresentação pronta. Nem quando eu dava aula para graduação,
eu usava a apresentação pronta, então, muito menos uma apresentação para colegas tão diferenciados e tão experientes na área, né? Eu resolvi, esse é o outline do que eu vou fazer, eu vou contar uma história para vocês. Que como a gente começa com insight, a ideia científica, como é que a gente desenvolve essa ideia, como é que a gente consolida essa ideia e como é que essa ideia pode se transformar em algo útil para a medicina e para a sociedade. E como o Romeu me pediu, o que seria o BISMO, um show, né? A parte finalzinha, nós vamos voltar para falar um pouquinho sobre atletas e as peculiaridades do atleta, né? Que é uma área que eu tenho bastante experiência também, e que como é que a gente faz o teste cardiopulmonar no atleta, o que a gente pensa sobre isso. Vou tentar dar uma colocação breve, mas com bastante conteúdo, vamos dizer assim. Bom, vamos começar pela fisiologia do exercício, o famoso diagrama do professor Wasserman, Carl Wasserman, que já, infelizmente, já faleceu, mas ele, inclusive, chegou a falar em um dos congressos da SBC, em Porto Alegre, e que ele mostra uma interação que, quando a gente está consumindo oxigênio pelo nosso músculo e produzindo gás carbônico, isso se deve à interação que existe entre o processo respiratório e o processo circulatório. Eu vou captar o oxigênio no ar ambiente, isso vai entrar nos pulmões, vai passar para a circulação, vai passar pelo coração e será bombeado para o corpo, onde o músculo, mais particularmente as mitocôndrias, vão poder usar esse oxigênio. E o CO2 faz o caminho reverso. Então, quando alguém aparece e diz assim, olha, eu estou ficando muito cansado quando eu faço exercício, ou com dispneia, ou que a gente chama de intolerância ao exercício, é porque um desses 3 componentes não está funcionando bem, ou quiçá os 3 componentes. Né? Então, a arte é entender esse diagrama, que na realidade é bastante óbvio, mas que tem muitas sutilezas, porque o nosso corpo tem vários mecanismos de ajustes em relação a isso. E aí eu lembro um diagrama, durante muitos anos da minha atividade profissional, fui professor de fisiologia da Universidade Federal Fluminense durante mais de 20 anos, e eu dava aula de fisiologia respiratória e cardiovascular e do exercício, né, para a graduação em medicina. E um dos livros mais clássicos da fisiologia respiratória é o livro do professor West, né, da Califórnia, e ele menciona algo que é muito importante, a relação ventilação-perfusão. Ele cria 3 zonas no nosso pulmão, porque na primeira zona, a zona superior, a pressão circulatória é tão baixa que o alvéolo, quando infla, ele tende a comprimir aquele capilar. Então, não há praticamente fluxo sanguíneo. Entra ar e não há fluxo sanguíneo. Isso vai melhorando até que na região 3 é onde há, na base do pulmão, o principal interação, a interação mais livre entre ventilação e perfusão. De modo que esse diagrama representado à direita, com a linha pontilhada em amarelo, ela mostra um desequilíbrio na relação ventilação-perfusão. E quando essa relação naturalmente, ou seja, fisiologicamente, ela já é comprometida na posição em pé. E quando o indivíduo faz exercício, isso pode melhorar ou pode piorar. E é em cima disso que nós tivemos o insight. E o insight veio na ideia de estudar a relação entre ventilação e consumo de oxigênio. Porque o consumo de oxigênio, em última instância, pela equação de Fick, é uma das variáveis do débito cardíaco. Ela está intimamente relacionada, diretamente relacionada com o débito cardíaco. Então, o comportamento fisiológico da ventilação VO2, ela ocorre quando, aqui eu consigo mostrar com o mouse, ele normalmente, aí é um teste cardiopulmonar feito hoje no modelo que a gente faz por telemedicina, eu atuo à distância e outro colega dentro da sala, né, com as 2 câmeras, e eu ligo o ciclo, eu ligo a esteira, eu registro eletro, eu vejo tudo que está acontecendo dentro da sala. É um novo tempo, né, um tempo pandêmico. E aí a gente vê que a relação ventilação VO2, ela vai caindo nos primeiros minutos de exercício. E quando o exercício vai progredindo, ela volta a aumentar. Então ela aumenta, ela faz praticamente um comportamento em U. E o que a gente pensou? Né? Talvez olhar esse ponto mais baixo, que representa a melhor utilização da ventilação para tirar 1 litro de oxigênio, pudesse ser interessante. E aí nós definimos como ponto ótimo cardiorrespiratório, ou POC, em inglês, Cardiorrespiratory Optimal Point, COP. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que a gente parte da ideia para tornar essa ideia palatável para os outros. Você pode estar muito bem convencido da validade da sua ideia, da plausibilidade da sua ideia, mas você precisa convencer
o corpo de conhecimento, a academia, né? E para isso o mecanismo convencional, em primeiro lugar, são as publicações científicas avaliadas pelos seus pares, revisadas pelos pares. E a nossa primeira publicação foi nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em 2012, propondo a variável e propondo valores de referência que nos permitissem alguém a ter ideia. Qual é o resultado que devo esperar num teste cardiopulmonar, num TCPE? Daqui por diante vou falar só TCPE. E aí, logo a seguir, em 2013, publicamos numa Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde um segundo artigo em que nós mostramos que essa variável tinha estabilidade, ou seja, o resultado acontecia no mesmo indivíduo, mais ou menos da mesma forma, se nada mudasse na condição clínica ou física dele. Ou seja, é uma variável que tem um resultado estável e, portanto, o seu significado passa a ser maior por essa estabilidade estatística e fisiológica. A seguir, aplicamos num caso ímpar do esporte. Nós temos um indivíduo, e esse paper é um paper muito interessante, porque eles nos permitiram citar o nome do indivíduo, porque é o único indivíduo no mundo que já venceu 6 vezes o Ultraman, então não há como esconder a identidade do indivíduo, ele é público, ele assinou um termo autorizando a inclusão do nome dele formal e tal. E aí nós avaliamos o POC desse indivíduo, mostrando que era excelente. Isso fazia todo sentido. Um indivíduo capaz de fazer uma prova de 360 km de pedal, 84 km de corrida, etc., ele certamente teria um POC muito interessante, uma ótima interação, circulação, respiração. E aí começamos a aplicar na área clínica. Um paciente muito interessante e que muito difícil para testar, especialmente com máscara e tudo mais, e bocal, é o paciente com transtorno do pânico. Esses pacientes, eles têm uma dinâmica, eles se sentem em respiração suspirosa, muitas vezes eles têm queixas cardiorrespiratórias importantes. Então, poder avaliar uma variável submáxima, que não precisa chegar a um teste máximo, parecia interessante. E nós, junto com o Departamento de Psiquiatria, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fizemos esse estudo, junto com a Aline Sardinha, que é a psicóloga clínica, e fizemos esse estudo e mostramos que era viável. Então, uma aplicação clínica. E a seguir, passamos a ver que essa variável foi bem recebida pela classe, já em 2016, pelos colegas do DERC, e já saiu num artigo de revisão publicado nos arquivos, já aparece uma menção sobre o ponto ótimo cardiorrespiratório. Mas um primeiro trabalho realmente que fez muita diferença foi que nós publicamos na Revista Portuguesa de Cardiologia e que nós mostramos a questão da mortalidade. E aí eu vou fazer um parênteses para contar uma pequena história. Para quem manda um trabalho para a revista e é recusado, não desanime. Esse trabalho foi recusado em 7 revistas, até que nós conseguimos publicar. Porque tudo que é muito novo, os revisores têm muito medo de aceitar. Então, os comentários eram assim, mas outros autores ainda não usaram essa variável, como é que a gente pode achar que esse resultado é bom? Ora, se você está propondo algo inovador, como é que outros podem ter usado? Né? Bom, mas finalmente conseguimos publicar nessa revista e mostrou-se que o COP era preditor de mortalidade por todas as causas. E aí você passa para um outro patamar de utilidade da variável. E aí também vimos que ele pode ser usado em esporte competitivo. Então nós temos uma grande experiência com futebolistas profissionais do Brasil e do exterior, e nós pudemos usar e mostrar que essa variável era relevante. E também, mais recentemente, usando dados de uma coorte finlandesa, foram publicados 2 artigos em revistas de alto nível, uma escandinava e outra no Progress Cardiovascular Disease, mostrando que o COP tinha a ver com mortalidade em determinadas causas específicas. Então, esse é um timeline, vocês vejam aí, gastou 9 anos para a gente chegar ao ponto atual em que nós estamos. E passando por descrição e valores de referência, métodos, relato de caso, aplicação clínica, inserção em estado da arte, aplicação prognóstica, aplicação esportiva e validação em outras populações. E ampliação da relevância prognóstica. Esses 2 últimos é um patamar muito alto. Por quê? Se um fenômeno biológico acontece no Brasil, não obrigatoriamente vai acontecer numa população culturalmente e etnicamente distinta. E no momento que o mesmo resultado aparece em outras populações, o significado biológico aumenta muito. Então isso aí fica um timeline para quem gosta de pesquisa, para quem pretende desenvolver uma variável. Esse é um timeline interessante para fazer. E também palestras sobre o POC no Brasil e no exterior,
interessante que a primeira palestra grande sobre o ponto ótimo cardiorrespiratório já foi num congresso de alto porte europeu, e não no brasileiro, por exemplo. Não foi no congresso da SBC. Foi no Europrevent que me convidaram para fazer uma palestra de 20 minutos de duração sobre o ponto ótimo cardiorrespiratório. E aí, eu sempre procurei interagir com colegas do exterior, e tinha um colega em particular que sempre me chamou muita atenção, que é o Jari Laukkanen. Ele tem trabalhos maravilhosos, e se você bota um Magline nele, o Jari tem 353 artigos no Magline. Sendo 56 esse ano. É mais do que um por semana. E um dos trabalhos maravilhosos dele é esse da Associação da Sauna com Mortalidade, publicado no JAMA. Ele publica no JEC, ele publica em grandes revistas. Só aí, já olhando, já tem 2 trabalhos em dezembro de 2021, já em revistas que já estão saindo com artigos dele de várias maneiras. E por que ele tem isso? Né? Então, nesse network, aí está o Barry Franklin e Daniel Forman, 2 americanos com quem a gente já publicou algumas vezes juntos, mas eu aproveitei esse congresso em 2016 para conhecer o Jari Laukkanen, que estava lá participando. Ele e o Sector Knudson. O Sector é um PhD de origem de Gana e que hoje em dia ele é professor da Universidade de Bristol, no Reino Unido. E eles fazem pesquisa de altíssimo nível. E eu disse, peraí, eu levei meu computador, mostrei o que a gente tinha, começamos a trocar figurinhas. E aí fui lá na Finlândia, né, e recebido por ele para olhar o que é o estudo que eles fazem, o Co-op Ischemic Heart Disease. Esse estudo tem mais de 500 publicações com ele. Só no Magline, se você botar essa sigla, aparecem 133 papers. E eu tive a chance de manusear os dados, ver como é que eles fizeram isso. Porque é uma coorte, né? Porque o Jari é uma combinação muito interessante de um cardiologista intervencionista, né? Aí, por exemplo, eu fui ver ele fazer angioplastia lá com colocação de stent no Hospital de Vasco, e olha a prateleira de stent que tem para escolher, né? A gente fazia inveja, é uma cidade de 200 mil habitantes, né? A gente fazia inveja a qualquer um, né? Então, ele é um cardiologista intervencionista part-time e part-time epidemiologista de altíssimo nível. É uma combinação bem interessante. E aí, fiquei pasmo de ver que eles mediram 5.000 variáveis nesse estudo e que ele, no computador da sala dele, da chefia da cardiologia, que ele é o chefe da cardiologia, ele pode entrar e clicar e saber quantos estão vivos, quantos estão mortos em tempo real. É uma coisa unbelievable, né? Fantástica. Eu tive que ver para crer que isso pudesse ser, o número de variáveis que eles coletaram, fantásticas. Né? E aí eu fui visitar a cidade de Kuopio e conheci o Kai Savonen, que é o responsável pelo laboratório de exercício, Exercise Medicine, e aí vi lá as pastas, os ecos originais, que foi o próprio Jari, em 1986, que fez os ecos e fez os testes de esforço dessa coorte de mais de 2.000 indivíduos. E, obviamente, gostei muito, porque eu vi que eles trabalham primariamente com um ciclo, protocolo de rampa e só fazem teste cardiopulmonar. É o meu sonho dourado. E ainda gostei mais ainda que eles fazem a recuperação deitado, como a gente faz. Então, vamos juntar nossos trapos e a gente vai poder fazer muita coisa junto. Eles usam balas de calibração, a mesma coisa que a gente faz na nossa Clinimex. Então, excelente poder fazer isso junto, né? E aí eu tive a chance, a convite do Romeu também, do Carlos Orri, de dar uma palestra no Dante Pazanese sobre o ponto ótimo cardiorrespiratório e, mais recentemente, no congresso do DERC, né? E hoje nós vamos estar aqui. Mas voltando à fisiologia do exercício, então essa foi a maneira de divulgar a variável, publicando e apresentando, indo a universidades, indo a congressos, indo a colegas, indo lá visitar e falar. Por que saíram 2 papers finlandeses com os dados? Porque eu apresentei um seminário para eles mostrando o que era o POT. Eles disseram assim, poxa, isso é muito fácil de fazer, a gente pode fazer isso com os dados que nós temos e vamos ver o que a gente consegue achar. Mas voltando à fisiologia do exercício, esse é o modelo que a gente tem das variáveis medidas e derivadas num teste cardiopulmonar. Né? E aí a gente vai fazendo as frações, e com as frações a gente acha VO2 e VCO2, combinando com ventilação, e aí a gente pode achar os equivalentes ventilatórios, do quociente, o pulso de O2. Esse é um modelo das variáveis do teste cardiopulmonar. Né? Mas por que o ponto ótimo cardiorrespiratório é tão interessante? Porque é o mesmo que acontece com o carro. Não há uma velocidade em que o carro é mais econômico, que faz mais quilômetros por litro, nós também temos uma intensidade de exercício em que nós somos mais econômicos. Nós vamos precisar menos litros de ar para poder consumir 1 litro de oxigênio. Esse é o ponto ótimo cardiorrespiratório, varia de indivíduo para indivíduo, e não é nem muito lento, nem muito rápido. Né? Então, esse é o conceito, é o menor valor de VE/VO2 em um dado minuto de um teste CPE incremental, em geral usando rampa. E provavelmente reflete a intensidade do exercício
na qual a interação circulação-respiração, ou em outras palavras, ventilação-perfusão, é ótima e mais eficiente. A medida é muito simples. Você olha uma tabela de dados, na clínica a gente representa sempre para entrega isso no nosso laudo para o médico assistente, de minuto em minuto. Então você olha a coluna de EVO2 e vê qual é o menor valor. No caso aí, 19, logo no segundo minuto de exercício. Então, não há dificuldade. Diferente do linear anaeróbico, você tem que ver curvas, tem que ver uma série de coisas, às vezes as pessoas não se entendem. Isso uma criança que já saiba identificar os números, com 5 anos de idade, ela pode identificar qual é o ponto ótimo cardiorrespiratório, né? Então, por exemplo, nessa tabela aí, qual seria o ponto ótimo cardiorrespiratório? Vamos olhar a última coluna, vamos identificar o menor valor, 28,8, esse é o POC. Ou seja, extremamente simples, extremamente reprodutível, eu diria até Observer Free Error. Agora vamos apresentar alguns dos nossos dados de pesquisa. O primeiro deles é o artigo de 2012, em que nós descrevemos a variável, que usamos 624 indivíduos, 2/3 praticamente homens, e que não tinham doenças, não eram obesos, não eram atletas, né, porque atleta é um outro departamento, e que tinham entre 23 e 73 anos de idade, para derivar esses valores. E aí está uma representação gráfica aqui, que é o COP, é o valor mais baixo dentro de um dado minuto, né? Aí nós temos medidas representadas a cada 10 segundos, em um dado minuto, são 6 medidas, e a gente vê qual é o valor. No caso, aí foi o 17,6. Observem que é uma variável que não tem unidade. Por quê? Porque eu estou dividindo litros por minuto por outra variável que é litros por minuto. Ventilação por consumo de oxigênio. Observem também, aí a primeira pergunta que muitas vezes me fazem, mas é que a limiar anaeróbico e POC não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se a gente voltar aqui nessa tabelinha, a gente vai ver que certamente o quociente respiratório começa a subir lá para o 8º minuto, 7º, 8º minuto. Não vou nem entrar no mérito aqui qual é, provavelmente o limiar anaeróbico está no 6º ou 7º minuto, mas não é no 5º. Então é sempre precoce, nesse caso aqui, então ainda mais evidente, logo no 2º minuto de exercício. E o que a gente observou, essa tabela é bem interessante, mostra que para um teste em que a maioria das pessoas, a mediana das pessoas chegou a 9, 10 MECs, o POC acontece em 3 a 4 MECs. Na realidade, eu tenderia a pensar assim, o fabricante nos fez trabalhar com essa variável de modo que você possa ter um bom resultado no nosso caminhar, que é a atividade mais frequente, que em geral é entre 3 e 4 MECs. Bom, eu tenho aqui a possibilidade também de observar que essas são a representação gráfica para homens e mulheres. E uma coisa muito interessante é que as mulheres, mesmo saudáveis, para qualquer idade, têm sempre um valor de POC mais alto que os homens. Isso pode ser uma das causas ou explicações pelas quais o desempenho aeróbico das mulheres é um pouco pior do que os homens, mesmo quando saudáveis. Bom, aí temos a questão do pânico, né, que foi um artigo interessante, mostrando que a resposta de indivíduos saudáveis e com pânico, transtorno do pânico, são o POC bastante semelhante. Então, não há, mesmo aqueles que fizeram o teste máximo, ou que não conseguiram fazer o teste máximo, a gente identifica o POC a nível submáximo e pode dizer quando aquele indivíduo, que não é impossível você ter um transtorno do pânico e ter um quadro cardiovascular relevante, ou cardiorrespiratório, mas quando aquela sintomatologia relatada pelo paciente não tem um substrato fisiopatológico cardiorrespiratório. E aí o artigo que mostrou a predição da mortalidade por todas as causas, né? Aí, por exemplo, nós temos no painel esquerdo aquele mesmo diagrama de uma resposta saudável e à direita uma resposta anormal do POC. Ainda é um padrão em U, mas já bem num valor muito mais alto no indivíduo não saudável. E aí o que nós mostramos? Que são 3 curvas bem claramente definidas em termos de Kaplan-Meier de sobrevida, menos de 22, 22 a 30 e maior que 30. Né? Mais interessante ainda, eu gosto muito desse diapositivo, porque muitas vezes a gente está avaliando, especialmente em ambiente hospitalar, indivíduos com alta probabilidade de doença. Mas quando você vai para uma clínica de check-up, a grande maior parte não tem probabilidade alta de doença e são saudáveis. Então, se eu achar um indicador capaz de ser prognóstico em indivíduos saudáveis, isso é muito interessante. E é o que esse diagrama da esquerda nos mostra. Você veja, o indivíduo que tem um valor alto de POC, ele tem 15% de mortalidade em 10 anos, versus o outro que, se tiver menos que 22 de POC,
ele praticamente não tem. Se ele for saudável com um porte menor que 22, a chance de ele morrer nos próximos 10 anos é mínima. Mínima, tende a zero. E se eu junto ainda VO2 com essa variável, o resultado é maravilhoso. Porque tercio mais baixo de VO2 e um POC alto dá 40% de mortalidade em 14 anos, 15 anos. E já o indivíduo que tem um valor muito bom de VO2, está no terceiro superior, bom a muito bom, e tem um baixo POC, ele tem 2% de mortalidade em 15 anos. Isso é uma pólice segura extremamente valiosa e muito melhor que qualquer outra variável clínica, hipertensão, dislipidemia, diabetes, tabagismo, qualquer coisa. Então é um excelente indicador de todas as causas de mortalidade. E no futebol? No futebol é muito interessante, porque em alguma modalidade esportiva de campo, o indivíduo joga ou participa com VO2 máximo? Não. Ele faz 90 minutos de jogo oscilando o consumo de oxigênio, mas nunca chega ao VO2 máximo dele na partida. Então, será que ele ser econômico nas interações circulação-respiração é boa? Sim, é muito bom. Porque, na realidade, é uma variável completamente diferente do limiar anaeróbico e do VO2 máximo. Né? Então, não é associado com VO2 máximo nem com limiar anaeróbico. Então, é uma outra variável fisiológica e que, na realidade, talvez seja mais importante para um jogador que vai fazer um percurso, um jogo de 90 e que sai de 120 minutos. Né? E em 2021, o que nós tivemos? Né? Esse paper, com a primeira autoria do Jari Laukkanen, o Sector, o colega de Gana, eu e o Kai Savoyen, que é aquele responsável pelo Exercise Medicine Lab da Kuopio University atualmente, né? O Instituto de Medicina do Exercício que eles chamam. Esse paper foi publicado online em 30 de junho, e o que ele mostrou? Ele mostrou algo muito interessante. Eles pegaram a coorte dele, 2.600 homens, são praticamente todos os homens daquela cidade que tinham mais de 40 anos de idade, que não tinham doença cardiovascular nem câncer na época, em 1986. E eles seguem até hoje esse indivíduo, eles sabem tudo esse indivíduo. 5.000 variáveis. E aí eles fizeram um teste máximo de rampa e muitas variáveis são disponíveis. Né? E aí mostram aí as curvas de mortalidade para todas as causas e mortalidade cardiovascular. A mortalidade cardiovascular é até mais extremada do que a mortalidade por todas as causas, como seria que se esperar, pelo ponto ótimo cardiorrespiratório. E quanto maior o valor, pior o prognóstico. Indivíduos com valor de 40, 44, tem mais de 2 vezes a chance de óbito no segmento deles do que aqueles que tinham valor muito baixo. Né? Ou seja, entre 16 e 21, 22 não há diferença, a partir daí já começa a influenciar negativamente a sobrevida. Né? E aí as razões de risco, com modelos controlados por vários aspectos, tal, mas é importante destacar que o quintil mais alto deles foi com 26, ou seja, acima de 26 já há um prejuízo na mortalidade para todas as causas e mortalidade cardiovascular, que foi um dado adicional que nós não tínhamos testado no nosso trabalho de 2017. Né? E as conclusões é que, isso é interessante, a segunda conclusão em especial, que quando eles botam no modelo o C-Index, né, o que eles observam? Que adicionar o COP, o COP, pode acrescentar uma predição na mortalidade cardiovascular, além dos fatores de riscos convencionais. Ou seja, quando controlado para todos os fatores de risco, adicionar o COP melhora a possibilidade de prever quem virá a ter um evento fatal. E, nos últimos dias, no mês passado, saiu um trabalho do mesmo grupo, também com a minha participação, em que foi usado para morte súbita, e publicado numa revista de fator de impacto acima de 8, que é o Progress in Cardiovascular Disease, uma excelente revista. Né? E o que o estudo mostrou? Né? O mesmo padrão, né, de mortalidade, com morte súbita cardiovascular, quanto maior o COP também, e vejam o modelo ajustado para colesterol, dislipidemia, hipertensão, tabagismo, consumo de álcool, histórico familiar, tudo que eles têm lá, índice de massa corporal, HDL, etc., etc., mostrou que o terceiro superior tem 1,55 de razão de risco. Então, em suma, respondendo à pergunta que é o título da palestra, o significado prognóstico em indivíduos de meia idade, saudáveis e não saudáveis, ele representa prognóstico, volto a dizer,
saudáveis e não saudáveis. Isso é uma coisa muito interessante. E pelo menos na nossa coorte, para homens e para mulheres. Para mortalidade por todas as causas, para mortalidade cardiovascular e para a morte súbita cardíaca. Nós estamos avançando no nosso estudo e esperamos que numa próxima situação a gente já possa dar informações sobre outras doenças, por exemplo, Covid. Nós tivemos uma mortalidade muito alta no nosso banco de dados, pelo menos no período do ano passado, de março a dezembro, nós apuramos, tivemos 36 óbitos na nossa coorte, lamentavelmente por essa trágica pandemia, e também por câncer, que é uma causa que é interessante pesquisar se o COP é um candidato a identificar esse tipo de resposta. Então, nós vamos agora para a interpretação. Tudo bem, Cláudio, e agora, o que eu faço? Eu vou passar a medir a partir de amanhã, tal, paciente, já sei que um valor muito alto é ruim. Sim, quanto menor o POC, melhor. Não há dúvida nenhuma. O carro que faz mais quilômetros por litro é o mais interessante. E aí eu vou pegar um caso clínico. 10 avaliações seguidas no mesmo indivíduo e observem o seguinte. Ele era um revascularizado, ele era um indivíduo revascularizado, em que ele teve, em 2003, ele tinha aqui 54 anos, pesava 92 quilos e tinha uma capacidade funcional relativamente baixa. 25 mililitros, 7 metros, naquela época. E ele tinha um POC de 26. Entrou no nosso programa de exercício e continua até hoje. 18 anos depois, ele continua frequentando o nosso programa de exercício, agora com 71 anos de idade, e veja o que aconteceu com o POC dele nos últimos 15 anos. Praticamente não se modifica. Ganhou entre 18,7 e 21,9 na faixa de excelência, para um indivíduo que agora tem 80 quilos e que melhorou, inclusive, o desempenho dele no teste sentar e levantar, que era 6 pontos, e agora ainda se mantém, ele está num percentil muito alto para o grupo etário dele, faz top de linha, né? Uma condição bem interessante, e com VO2 de 8,3 métrica para 71 anos de idade. É muito interessante, correspondendo a 139% do previsto, para quem tinha 85% do previsto antes da doença. E veja como o POC nos deu bastante informações, né? E que nos levaram há vários anos atrás a autorizar que esse indivíduo, autorizar é uma expressão que eu não gosto de usar nesse sentido, de fazer uma decisão compartilhada para ele jogar o futebol dele. Esse é um outro caso de 10 avaliações em um mesmo indivíduo, também ao longo de 15 anos. E o que a gente observa? Começou com 49 anos de idade, 64, agora esse indivíduo é extremamente saudável, que é uma condição física absurda, né? Mas cada vez melhor. Né? Vejam que ele está com 228% do previsto para a idade. Ele continua fazendo os mesmos 320 watts há 15 anos, quando ele tinha 49, quando tinha 64. Então, continua em top de linha, com nota 10 quase todo o tempo, no sentar e levantar, aquele cara que estava com uma lesão, estava prejudicando o resultado dele. Mas veja o POC desse indivíduo. Sempre muito baixo. Isso é uma variável que foi muito interessante de observar ao longo do tempo. Então, esse indivíduo, ele gosta de fazer atualmente, ele gosta de pedaladas longas, sobe os Alpes, aquelas Grand Fund, ele gosta de fazer provas longas de stand-up pedal, ele pode fazer o que ele quiser, né? Com essa condição dele, qualquer coisa longa para ele vai funcionar muito bem, né? E aí, um outro caso diferente, desculpem, não é 10 avaliações, são 2 avaliações, seguidos 7 anos depois, de um indivíduo que piorou. Ele, quando veio a primeira vez, ele tinha uma condição clínica melhor, fazia mais exercício, né? Mas ele piorou. Né? Ele mantém um VO2, mas ele piorou. Sabe o que esse indivíduo faz? Ele continua a fumar. Né? Então, embora ele tenha um bom desempenho físico, o POC está prejudicado. Aí quando você vai para a espirometria de repouso, ela não mostra grande coisa, mostra uma pequena alteração no fluxo meso-expiratório, que a maioria dos pneumologistas nem valoriza, mas as trocas gasosas já não são mais as mesmas. Então é interessante, vejam, o POC foi observado no segundo minuto, isso aqui não é linear anaeróbico, ele estava com 113 de pulso ainda, o indivíduo para 181 de pulso. Bom, 5 das aplicações em potenciais do POC, para destacar. Eu não posso fazer um teste máximo no indivíduo, ele não quer fazer, ele não gosta de fazer, ou por qualquer outra razão, eu não quero submeter a um teste máximo. O POC vai te dar muita informação, porque ele é obtido muito precocemente. Na realidade, você pode fazer 5 testes de POC por dia, porque você vai fazer o indivíduo chegar a 3, 4 max, para. 3, 4 max, para. O indivíduo que tiver 8, 10 max, vai fazer isso com muita facilidade.
Pacientes com insuficiência cardíaca, né, que é um grupo português trabalhando com isso, e apresentou um abstract no Congresso Europeu, no último Congresso Europeu. Eu vou antecipar, estão fazendo a publicação. E a relevância para esportes de predomínio aeróbico. Tá? Como é que eu interpreto? Menor que 22 é muito bom, 22 a 30 é ok, e mais que 30 é muito ruim. Eu diria que mais que 27 eu já fico meio ressabiado. Já dou uma bandeira amarela para o indivíduo. Quanto maior o percentil do POC, pior é o prognóstico, pior é a interação, circulação, respiração. Mas o VO2 máximo não é o grande lance? Depende para quê. Por exemplo, esse paper é muito interessante. Ele mostra que o VO2 máximo é um baixo preditor de performance de corrida em atletas. Não dá para prever tempo de maratona com base no VO2. Por quê? E aí o POC está seguindo viagem, meus amigos. Onde é que o POC está indo? Acabei de receber esse e-mail, 5 dias atrás. Prezado Cláudio, que escrevemos sobre 2 Primeiro, nós tivemos a oportunidade de você compartilhou conosco um estudo que você conduziu junto com o IAG sobre o POC. Aquela época nós não podemos olhar, mas depois nós fomos olhar, gostamos do negócio e queremos aplicá-lo na nossa coorte. O que você acha? É uma das melhores coortes que existem nos Estados Unidos de exercício, uma das maiores e melhores. Mas um potencial de validação do POC em outro grupo. Né? E aí uma comparação, uma tabela comparativa entre POC, limiar anaeróbico e VO2. O POC já leva uma vantagem que ele é com intensidade mais baixa, ele não usa nenhuma unidade de medida, menos um complicador, é muito fácil de alcançar. Fidelidade interobservador não pode ser melhor, porque até uma criança consegue identificar, e facilidade para reproduzir também é muito boa, diferente do VO2 máximo, que nem sempre é fácil reproduzir o VO2 máximo. Né? Aí eu perguntaria para vocês, qual é a variável fisiológica mais importante para a performance em exercício de longa duração? VO2, limiar anaeróbico, POC, todos 3 ou nenhum dos 3? Eu dei um gole d'água e deixar vocês pensarem um instantinho. Na minha opinião, todos os 3. Só que agora a gente tem mais um player na história, que é o ponto ótimo cardiorrespiratório e que provavelmente é o mais fácil de medir. Por exemplo, um grupo que está treinando para triatlon. Eu posso fazer uma medida de POC toda semana, a cada 15 dias, cada vez, Por quê? Ele vai ao laboratório, e até com já é equipamentos até portáteis que permitem VO2 e ventilação, então você pode fazer isso na rua. E aí você tem, começou a andar, andou mais rápido, ok, já vimos o teu POC. Quando começar a subir o valor, já pode parar, que é o POC. Então você pode ver se aquela intervenção está mudando alguma coisa no POC do indivíduo. E sobre o TCPE em atletas, para nós terminarmos. Normalmente, quando se pensa em teste cardiopulmonar em atletas, sempre vem à cabeça o diagnóstico. Dependendo de onde você está inserido, se você está na área médica, você pensa em clínico, bota um botado de eletrodos no tórax do indivíduo, vai medir pressão, vai medir tudo e tal. E, do ponto de vista desportivo, que quer saber o limiar, quer saber o técnico, o fisiologista do clube, ou o próprio atleta, quer saber o seu limiar, quer saber seu VO2 máximo. Mas, na realidade, na minha ótica, compartilhando com vocês, com mais de 45 anos de experiência, eu diria, em primeiro lugar, o seguinte, que dependendo do tempo que você vai correr, por exemplo, você vai trabalhar com a intensidade progressivamente menor do seu VO2. Então, ninguém faz uma maratona, provavelmente com mais de 85% do VO2, nem o top de linha. E a maioria da população faz com 2/3, ou 70%, 75% no máximo, né? Aqueles que correm uma maratona. Então, o VO2 máximo provavelmente não é o ponto de referência para nós. E a maioria é capaz de correr, para manter durante 2 horas, 3 horas, abaixo do limiar. E aí passa a ser mais importante ainda conhecer o POC. Né? Porque, como eu já disse antes, né, o VO2 é um mau preditor. Mas, por outro lado, saber em que velocidade ocorre o VO2 máximo, isso sim pode ser interessante. Né? Porque existe a questão da running economy. Então, eu não acho que deva se desperdiçar a chance de fazer um teste máximo no atleta. Pode-se fazer. Mas para construir, principalmente, essa curva de economia dele nas diversas velocidades. Aí eu diria para vocês o seguinte, o teste clínico, o teste cardiopulmonar de exercício em atleta, eu vou destacar 6 pontos.
Isso aí poderia dar uma aula inteira, mas vou destacar 6 pontos. Escolha o ergômetro que seja apropriado para o indivíduo. E certamente o protocolo. Não se surpreenda com o que eu vou dizer. Se você quer saber só VO2 máximo, 3 minutos é mais que suficiente. Né? Em qualquer prova desportiva que o indivíduo... Por exemplo, uma prova de remo de 6 minutos, 7 minutos, o indivíduo já está no VO2 máximo, provavelmente no segundo minuto da prova. Tá? Então, dependendo do protocolo que você pode usar, se você quer só saber VO2 máximo, você acha isso muito rapidamente. Calcular cargas corretamente. Se você quer fazer um protocolo de rampa com 10, 12 minutos, você tem que ter uma boa visão de o que significa para escolher a carga. Senão, ou você vai errar para fazer o indivíduo ficar 20 minutos para tentar cansar. Isso fica muito ruim. Mesmo protocolo para todo mundo é muito ruim. Eu não conheço nenhum campo de futebol que no primeiro tempo você joga para cima, no segundo você joga para baixo. Né? Nenhuma quadra, idem. Então, não façam protocolos com inclinação. Protocolos com inclinação não fazem sentido para a grande maior parte dos atletas, a não ser quem trabalha com trekking ou que vai fazer escalada de alta montanha. Né? Então, em geral, não faz sentido nenhum usar protocolos inclinados. E evitar a transição de mecânica. Ah, começou a andar, depois correu. Não. Se você quiser, deixa ele andar 1 minuto, 30 segundos, e aí já começa de 8 km por hora. 8 para cima. Não existe corrida tecnicamente adequada com menos que 8 km por hora, a maioria das pessoas. Tá? E aí faz a rampa que você quiser. Qual é a razão que você quer? É 0,5, é 0,6, é 0,7, é 0,8, é 1 km por minuto, você vai subir a razão, e aí você acha a razão para aquilo. Esquece pressão arterial em teste em esteira para quem é atleta. Esquece isso. Você não vai estar medindo, você vai estar atrapalhando o indivíduo. Ah, alguém correndo a 18, 20 km por hora, você medindo a pressão arterial, você vai estar pendurado no braço dele para fazer o quê? A axiologia. Não dá para medir pressão nesse nível. Ah, eu me lembro de uma frase, em 1988, a gente avaliou todo o pessoal que foi aos Jogos Olímpicos, quase todo o pessoal que foi aos Jogos Olímpicos de Seul, coordenei esse exame junto com o Dr. Eduardo De Rose. E aí, nós achamos uns 2 ou 3 atletas com infra de ST aparentemente indiscutível, né? 1, 2 milímetros e tal. E aí eu me lembro que eu fui falar, muito preocupado, 2, 3 semanas antes dos jogos, o que é que faz com essa informação? Aí eu fui falar com um grande colega do exterior, ele olhou para mim e disse assim, quem mandou você botar eletrodo nesses indivíduos? Agora você tem um problema. Esquece eletro de exercício em atleta. Mas eu posso achar uma arritmia. Tá, então bota um bom, hoje em dia nós temos excelentes monitores de frequência cardíaca, bota ele 24 horas, jogando, pulando, saltando, treinando, tal, aí você olha, vê se aparece alguma coisa. Você acha que em 10 minutos vai aparecer alguma coisa, nos últimos 2 minutos de exercício vai realmente aparecer alguma coisa relevante? Você muito provavelmente vai ter falso positivo e vai arrumar muito problema com isso. Então a ideia é para ver mais frequência cardíaca do que qualquer outra coisa. E máximo, não existe o quase máximo. Máximo é o seguinte, um indivíduo que desiste quando ele não aguenta mais, após todo o teu incentivo para ele ir ao máximo. Mas ele chegou à frequência cardíaca, é 200, 210, não para por frequência cardíaca. Não para nada por frequência cardíaca. Frequência cardíaca não é um critério para teste máximo. Tá? Aquelas equações, 220 menos a idade, 208 menos a idade, vezes 0,7, tudo é uma equação de regressão de primeiro grau. Ou seja, metade dos indivíduos vão estar acima, metade vão estar abaixo. Se você parar no ponto de corte, você garantiu que 50% dos seus testes foram submáximos. Então, ficam aí algumas dicas e na hora das perguntas podemos explorar mais isso. Então, minha informação é o seguinte, é desse tamaninho o valor clínico do teste cardiopulmonar em exercício em atletas. Né? Eu acho assim, curiosíssimo quando alguém bota 12 derivações de eletro, fica monitorizando lá, aquilo vai sair tudo, metade daquilo vai sair, vai ficar um traçado horroroso, o indivíduo correndo a 21, 22 km por hora, maratonista de ponta com 23, 24 km por hora, vai ficar horroroso aquele registro de 12 derivações, ele todo amarrado naquele negócio, não acho vantagem nisso. Agora, sentido desportivo tem muito benefício, desde que você não hipervalorize o laboratório, porque não dá para dizer pelo VO2 quem é que vai ganhar a maratona, tá? Vai errar muito. E aí eu pego uma dica para vocês. Olha onde o COP entra nessa história. Esse indivíduo teve um COP de 18,7 no terceiro minuto. Mas ele é um indivíduo de excelente condição aeróbica, né? Ele era para ter um VO2 de 2,7 litros, com 9 metros, aos 50 anos de idade. Ele tem 3,830 litros, né? Está mais de 50% acima disso, quase 40% acima disso. E aí o que você vê? Ele está com 18,7, logo aqui no início, com 100 de pulso, ele fez o POC dele. E aí o que a gente observa? Ele mantém um valor muito baixo dos equivalentes ventilatórios até lá na frente, né? Quase no limiar anaeróbico. Né?
Então, isso aqui é uma propriedade que não é vista comumente em todo mundo, em geral é um formato de U. Esse não, ele fica arrastado lá embaixo. Isso é uma característica que a gente vê em todos os indivíduos que têm excelente desempenho em provas muito longas, tipo triatlon, Ironman, né, provas muito longas, maratonas ou com race, que é 89 quilômetros. Esses indivíduos que fazem essas provas, maratonas de aventura, né, 42 quilômetros em trilhas, esses indivíduos têm, em geral, essa característica muito boa. Isso é um ponto que pode ser melhor explorado. Tá? Então, pensando na frente, talvez seja necessário somente um simples e fácil teste submato para medir POC e ter muitas informações clínicas, prognóstico, com um testezinho de 3, 4 minutos que leva o indivíduo a 100 e pouco de pulso. Olha que coisa interessante. E de esportivas relevantes. Né? Eu vou deixar esse slide, depois essa gravação vai estar aí. Quem tiver chance, quiser, aí está o QR Code de cada um desses artigos. É só apontar seu celular para ele, você já vai ter o link para você poder baixar cada um desses artigos no QR Code, direto desses 7 artigos aí, os principais 7 artigos que nós publicamos com ponto ótimo cardiorrespiratório. Tá? Bom, isso era basicamente o que eu estava pensando em falar para vocês e estou à disposição agora aí do grupo para, se alguém tiver alguma colocação, foi um prazer ter a chance de conversar com a plateia tão dedicada numa noite, aí numa quinta-feira. Romeu, contigo. Não me arrependo de nenhuma palavra que eu disse anteriormente sobre o Cláudio Gil. Ele simplesmente provou tudo aquilo que eu disse na minha apresentação. Mas o meu receio aqui é que a gente possa ter uma quedinha com 1 hora de reunião. Se isso acontecer, a gente pode voltar no mesmo link para concluir, mas eu não gostaria de perder a oportunidade de ouvir o Shida nesse tempo aqui que nós temos eventualmente, teoricamente, de cair aí o nosso link, mas se cair a gente volta, porque foi tão importante, tão interessante, que aqueles que quiserem ficar um pouquinho mais, a gente vai aproveitar do Gil. O Shida. Gil, muito obrigado. Mais uma vez brilhante, né? Como sempre. Suas apresentações são excelentes. E a gente sempre admirou seu trabalho aí desde o começo. E o mais admirável é que você faz ciência que se aplica na prática clínica, né? Não é uma ciência de laboratório, é uma ciência de aplicabilidade clínica e aplicação fácil, né? Coisas que, desde o seu teste de sentar e levantar até essas variáveis aí do cardiopulmonar, sempre de uso prático, né? E a gente aqui no Einstein está pensando em usar a sua variável do ponto ótimo cardiorrespiratório nos laudos e também num produto novo, que é o teste de caminhada de 6 minutos com espirometria. Você acha que tem alguma limitação para a identificação do POC no teste de caminhada de 6 minutos, uma vez que a gente não usa nenhum tipo de protocolo de incremento de esforço, o indivíduo anda livremente no corredor? É uma excelente ideia, eu acho que tem boa chance de fazer uma investigação com um resultado prático bastante interessante. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. O que eu acredito? O teste de 6 minutos, ele me lembra um pouco o teste Cooper, mantidas as devidas proporções. Por quê? O que se diz para um jovem que vai fazer um teste Cooper? Vamos ver a distância máxima que você vai percorrer em 12 minutos, sai correndo e vê o que acontece. Quando ele é muito experiente, ele consegue mais ou menos se dosar os 12 minutos. Quando ele não ele vai na primeira volta, que nem um coelho, e aí daqui a pouco ele está andando. Então, o que ele fez de steady state, o que ele não fez, que valores de trocas gasosas ele teria, é muito complicado. Então, no teste de 6 minutos, também pode acontecer isso. Se o indivíduo não se dosar adequadamente, né, se ele não fizer um pace adequado, isso pode ter problema. Segundo aspecto é que o teste de 6 minutos, ele, para indivíduos não muito doentes, ele tem um enorme sailing effect. O que quer dizer? Você faz 650, 700 metros, a não ser que você seja especialista em marcha atlética, nenhum indivíduo muito treinado consegue fazer muito mais que isso, porque 110, 120 metros por minuto é o que você consegue andar rápido. Então você tem um sailing effect. Aí, o que vai acontecer com a troca gasosa? Provavelmente vai estar muito próximo ao POC nos indivíduos saudáveis. E no indivíduo não saudável, ele vai passar do POC. Aquele que vai começar rápido e vai fatigar no último, vamos dizer, 1 ou 2 minutos, vai andar cada vez mais devagar no último 1 ou 2 minutos, ele vai ter passado do POC.
E aí você vai conseguir ver o POC com objetividade. Naqueles que se fizerem um pace muito bom, você não vai ter certeza se ele fez o POC. Essa seria a minha especulação com base no que você me perguntou. Perfeito. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de fazer alguma colocação? Mariana, que teve grande interesse, enfim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Dr. Cláudio Gil? Oi, doutora Mariana. Eu vou perguntar só em relação ao exercício. A gente não usaria esse ponto como prescrição de exercício, mas como dado de evolução do paciente, é isso? Exatamente. Ele não é usado para dizer, olha, se você chegou ao POC a 110 batimentos, então treine a 110 batimentos. Não é essa linha. Né? Apenas eu vou saber, é a mesma coisa. Se eu te disser que o carro faz melhor consumo de gasolina a 65 km por hora, você não vai descer para a serra ou para a praia a 65 km por hora. Você sabe que vai gastar um pouco mais. Né? Ô, Cláudio, o treinador físico, o educador físico que está com um grupo de pessoas para treinar e ele quer saber se em 2, 3 dias houve alguma modificação. Eu pergunto, se você, por exemplo, tirar a variável frequência cardíaca quando do cardiopulmonar feito o POC, ele poderia utilizar aquela frequência cardíaca para uma distância ou algum parâmetro para que ele pudesse identificar o POC, já que ele é tão sensível a ponto de o treinamento modificar importantemente? Ou seja, eu vou correr 100 metros. Vamos supor que a frequência cardíaca seja 115 do POC. Ele vai correr 100 metros. Daqui uma semana, esses 100 metros, a frequência cardíaca vai para 99. Será que o POC melhorou? Olha, isso é um caminho interessante para ser pesquisado. Eu não tenho essa explicação. O que eu posso lhe dizer são duas coisas que a gente já mediu. Quando a gente até apresentou isso num pôster ainda, não fizemos a publicação plena. Em pacientes que frequentam um programa de reabilitação cardíaca. O que resulta da intervenção? Aqueles que têm o POC dentro do normal, não mudam. Os que têm o POC um pouco acima, melhoram um pouco. E aqueles que têm acima de 30, a maioria melhora com o programa de reabilitação. Ou seja, deve haver um certo limite biológico do indivíduo para que ele chegue àquilo. Então, esse caminho de prescrever exercício com POC, eu acho que não é uma grande pedida. Agora, posso também acrescentar um detalhe, que eu acho que no contexto atual é interessante. Todos nós temos tido a oportunidade de atender pacientes pós-Covid. E muitos deles que nos procuram, eles já tinham testes anteriores conosco. Então, a função pulmonar está ok, não teve miocardite, teve uma forma leve ou moderada, 4, 6 meses depois, o POC está alterado. Isso é muito interessante. Ou seja, a ventilação, perfusão, lá na pontinha está estranha, não é a que era antes. Perfeito. Pois é, Gil, mas fica aí a ideia, eu acho que é uma coisa realmente interessante, faz sentido, né? Porque uma das necessidades dos fisiologistas é aplicar um exercício físico e saber se aquele indivíduo está tendo algum progresso, mesmo que seja milimétrico, de um dia para o outro. E talvez o POC possa, considerando... Eu acho que esse é o caminho. Como é que eu acho que isso poderia ser aplicado? Vamos supor, pega um grupo de corrida de rua, que está treinando. Aí identificou o POC hoje. Bom, agora vamos fazer um treinamento de base, vamos aumentar o volume. Daqui a 4 semanas vamos testar o POC. Olha, 70% diminuiu, 20% não diminuiu, 10% piorou. Bom, por que esse indivíduo não respondeu bem ao treinamento? Vou mudar o treinamento para ele. Vou ajustar. Independente de FC, independente do pace. Né? Eu vejo o POC praticamente com perspectivas de ser o teste de ficar sentado no chão e levantar. Coisa simples, como eu disse no começo. Então, a gente fica muito feliz, Gil. Estamos chegando aí o horário final da nossa reunião. Eu realmente fiquei extremamente gratificado, né? E de público eu gostaria de agradecer a você toda a colaboração que eu tive nas últimas décadas, né? Por exemplo, na última diretriz, que já está arcaica, da SBC, evidentemente, né? O Gil foi uma das pessoas mais importantes dessa diretriz, porque como eu fui o editor,
a cada linha que eu escrevia, eu queria ouvir a opinião do Gil, e por isso mesmo ele foi um dos principais autores e uma pessoa que respondeu dentro desse espírito de ciência, de querer o bem para as pessoas, de querer coisas simples, como o Shida falou. E eu estou muito gratificado de ter a sua amizade, de você ter aceito aqui apresentar nesse grupo dos métodos gráficos do Einstein, o que não é pouca coisa não, porque a gente convida poucas pessoas, viu? Não, tenho certeza disso, eu tenho mais que certeza disso. Estou honrado. Eu até brinquei com os amigos, eu disse assim, olha, no Rio de Janeiro eu já tive chance de falar em todos os hospitais, mas agora eu estou subindo, eu estou indo para o Grande Slam, né? Bom, se ninguém quiser comentar alguma coisa, eu dou por encerrada a reunião, agradeço a todos a presença de uma reunião absolutamente importantíssima e muito gratificante. Muito obrigado, boa noite a todos. Um abraço, foi um prazer estar com vocês.